Boa noite. Esta figura que está aqui, Donald Trump, virou presidente da maior potência do planeta um ano atrás, numa eleição em que pouquíssimas pessoas apostariam $1 na vitória dele. A eleição ensinou que os marqueteiros foram capazes de cristalizar a ideia de que Trump melhoraria a vida do eleitor médio e branco. Já desde o primeiro dia, o governo foi marcado por todo tipo de polêmica, mas é no âmbito da política externa, segundo especialistas, que estaria a maior fragilidade de Trump e que suas decisões só teriam ajudado o maior rival, a China. Um ano do controverso Trump no poder está na edição de hoje do Jornal da Globo, que traz também. O governo Temer assina o projeto de lei que define as regras de privatização da Eletrobras. Em São Paulo, o leilão de 2 linhas do metrô fecha com um valor quase 3 vezes o lance mínimo. A Caixa aprova as novas regras criadas para impedir nomeações políticas. O presidente Michel Temer assinou hoje o projeto que privatiza a Eletrobras. O objetivo é reforçar a arrecadação este ano. A repórter Giovana Teles traz outras informações sobre este e outros fatos que movimentaram Brasília nesta sexta-feira. Com o projeto de lei para privatizar a Eletrobras, o governo diz que é possível começarem os debates e estudos sobre alguns pontos. Por exemplo, como a Eletrobras vai fazer para separar Itaipu e a Eletronuclear, que não vão entrar na privatização. O PL mostra como deve ser o modelo, a perda do controle acionário do governo. Só para lembrar, no fim de dezembro, o governo editou uma medida provisória que tratava da privatização. Foi motivo de mais um atrito entre o Planalto e o Congresso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o combinado era a discussão desse processo com os parlamentares. Depois, a Justiça suspendeu o artigo da medida provisória que trata da privatização. A suspensão continua. O governo diz que vai recorrer, mas que os estudos podem seguir porque o projeto vai ser enviado para o Congresso. Com o PL também já é possível começar a traçar um cronograma. Isso é importante porque o que o governo espera receber com essa privatização, mais de 12 bilhões de reais, está no orçamento deste ano. A expectativa é que a venda da Eletrobras seja concluída no segundo semestre. E hoje também outra estatal foi assunto aqui em Brasília, a Caixa Econômica. Foi aprovado o novo estatuto seguindo a nova lei das estatais. E o que se espera é que a interferência dos partidos políticos na escolha dos dirigentes diminua. Com o novo estatuto, o Conselho de Administração da Caixa poderá eleger e afastar os vice-presidentes do banco. Antes, só o presidente da República podia fazer isso. Os nomes dos vice-presidentes também terão que ser aprovados pelo Banco Central. A seleção deles vai ter novos critérios, como o uso de consultorias especializadas em recrutamento de executivos. O Conselho passa a ter 8 integrantes. 2 terão que ser independentes. Hoje, todos são indicados pelo Ministério da Fazenda, Planejamento e pelos funcionários. A nomeação do presidente da Caixa não muda, continua com o presidente da República. A expectativa é que a interferência política diminua, mas os especialistas dizem que é preciso melhorar também os instrumentos de controle interno do banco. Aliados de Temer, dos partidos que indicaram os vice-presidentes que foram afastados esta semana por suspeita de corrupção, reclamaram. Mas as mudanças têm apoio de parlamentares que concordam com a redução da influência política no banco. Nós queremos que o presidente Temer concorde ou esteja atento ao estatuto votado pelos servidores da Caixa Econômica Federal. E ele resista às pressões que ele sofre dos seus aliados para ter uma composição política, e isso corre o risco de deteriorar a Caixa Econômica, quanto já aconteceu outras vezes. É importante que o presidente Temer resista, apesar da sua fragilidade, a essa pressão que vem dos seus aliados. Na composição política com aliados, o presidente Michel Temer continua na tentativa de levar para o Ministério do Trabalho a deputada Cristiane Brasil, do PTB. Depois que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou a nomeação e rejeitou vários recursos, a Advocacia Geral da União agora recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O Palácio do Planalto defende o direito constitucional do presidente de nomear ministros. Giovana Teles, de Brasília, para o Jornal da Globo.
2 linhas de metrô de São Paulo foram concedidas nesta sexta-feira em leilão pelo valor de 553 milhões de reais, quase 3 vezes o valor mínimo. Na porta da Bolsa de Valores, no centro de São Paulo, metroviários protestavam contra o leilão. Enquanto isso, lá dentro, o consórcio Via Mobilidade, formado pelas empresas CCR e Ruas Invest, vencia o leilão para a concessão de 2 linhas do transporte público de São Paulo. A oferta foi de 553,8 milhões de reais, 185% acima do valor mínimo definido em edital. Esse dinheiro vai para o governo paulista. A proposta do único consórcio concorrente era quase 100% acima do lance mínimo. A linha 5 Lilás já tem estações funcionando, mas ainda está em obras. Já a linha 17 Ouro é o monotrilho, que vai ligar o aeroporto de Congonhas ao metrô. O consórcio vencedor do leilão vai ficar responsável pela operação e pela manutenção das 2 linhas por um período de 20 anos. Em 60 dias deverá ser assinado um contrato de concessão. Durante a concessão, a previsão é de que o consórcio invista 3 bilhões de reais. E esse é o caminho. O governo não tem dinheiro para fazer tudo. Então ele precisa trazer a iniciativa privada para poder participar na área de logística, na área de transporte e infraestrutura. Esse especialista em infraestrutura lembra que a concessão é bem diferente da privatização. A privatização é quando você passa para a iniciativa privada e ela vira dona ad eterno. Ela vai ter sempre aquele bem. Uma concessão do serviço público, ela é dada por um prazo determinado. No caso da concessão do metrô aqui, por 20 anos. Durante 20 anos, a empresa privada administra, investe, tem seus resultados e, depois disso, ela devolve os bens para o Estado, que relicita ou passa a operar ele mesmo se ele achar que for o caso. Ele diz que a expectativa é por mais eficiência no transporte público. Os custos operacionais da iniciativa privada são inferiores do poder público. O poder público tem uma estrutura mais inchada, mais hierárquica, mais política, e não faz sentido o transporte ser político. Ele tem que ser algo operacional. Peritos constataram que houve interferência no sistema de gravação de imagens no presídio de Benfica, no Rio, no dia em que o ex-governador Antony Garotinho alega ter sido agredido na cadeia. As imagens divulgadas pelo Ministério Público Estadual mostram uma das câmeras gravando até 11h58 da noite. Depois para e volta a funcionar a 1h56 da manhã. Outra câmera, também desligada, volta a registrar imagem a 1h32, quando Antony Garotinho bate palmas para chamar a atenção dos agentes. Neste mesmo período, uma outra câmera aparece com a imagem congelada. O laudo indica ainda que uma câmera do lado de fora das galerias foi desligada, criando um ponto cego, ou seja, durante um período foi impossível ver se alguém entrou ou saiu dali. As investigações do Ministério Público Estadual identificaram fragilidade nas instalações de cabos e conexões. E pela qualidade, segundo o relatório, os equipamentos usados seriam mais adequados para monitorar residências, não um presídio. O ex-governador Antony Garotinho foi preso no dia 22 de novembro e estava sozinho numa ala. Mesmo assim, alegou que foi agredido na madrugada do dia 24 por um homem que bateu no joelho dele com um bastão parecido com um taco de beisebol. Garotinho disse ainda que em seguida o homem apontou uma pistola e falou: "Você não vai morrer hoje", para não sujar para o lado do pessoal ali, apontando para a galeria dos presos da Lava Jato. Na época, a Secretaria de Administração Penitenciária disse que as câmeras não detectaram a entrada de nenhum suspeito na cela de Garotinho. O laudo concluiu que há fortes indícios de interferência humana na gravação de imagens no horário da suposta agressão ao ex-governador Antony Garotinho. Houve uma manipulação de imagem, não queriam que durante 2 horas a câmera captasse as imagens da Galeria B, especificamente aonde estava o ex-governador Antony Garotinho. O ex-governador Antony Garotinho e os agentes penitenciários que estavam trabalhando naquela noite vão ser ouvidos novamente pelo Ministério Público. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que só vai se manifestar quando for notificada. E o ex-governador, amanhã no Rio, o corpo da bebê Maria Luíse.
Ela foi uma das vítimas do atropelamento coletivo de ontem na praia de Copacabana. O motorista que causou o acidente prestou depoimento e vai responder em liberdade. Das 18 vítimas do atropelamento, 8 tiveram alta. Outras 8 continuam internadas, entre elas pai e filho. E também 2 estrangeiros, um deles australiano e em estado gravíssimo. Um homem deixou o hospital voluntariamente. A outra vítima do acidente é a bebê Maria Luíse, de 8 meses. Ela chegou a ser levada para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. O corpo dela será enterrado amanhã. A minha Maria, eu amo tanto, que tirou de mim, assim, acabando com a minha vida, acabando, me destruiu, ela acabou comigo, ela era tudo pra mim. O homem que atropelou as pessoas no calçadão da Avenida Atlântica prestou depoimento à polícia nesta sexta-feira. Antônio de Almeida Anaquim não falou com os jornalistas. Ele vai responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Antônio Anaquim disse ao delegado que tem epilepsia e sofreu um apagão quando estava dirigindo. No carro havia remédios para tratar a doença. A mulher que estava com ele confirmou que o motorista passou mal. Mas Antônio não revelou ao Departamento de Trânsito que era epilético e tomava medicamentos controlados. Segundo o Detran, quem tem epilepsia pode dirigir, mas precisa antes ser aprovado em uma avaliação neurológica. E tem que fazer exames com mais regularidade que outros motoristas. A carteira de habilitação de Antônio Anaquim está suspensa desde fevereiro do ano passado, mas ele não devolveu o documento e nem fez o curso de reciclagem, como exige a lei. O delegado declarou que a situação do motorista pode se complicar mais ainda se ficar comprovado que ele mentiu ao Detran sobre a sua condição de saúde. Eu estou discutindo o crime no âmbito culposo. A gente não pode acarretar uma intenção. Ele não tinha, no caso, a intenção. Agora, se ele foi imprudente, negligente, se nesse caso as informações, isso tudo pode agravar a situação dele na investigação. Este ano, mais de 140 milhões de eleitores voltam às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Grave o seu vídeo e mande para nós. O repórter Honório Jacometo foi até Trindade, em Goiás, para mostrar o que você deve fazer para que o seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade. Eu estou aqui na Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. E é diante desse santuário da fé que eu te pergunto: que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade, gravando um vídeo no seu celular. Você vai se posicionar diante de um dos lugares mais conhecidos da sua cidade. Um lugar que identifique de onde você está falando. Sempre de dia. Aí você pode pedir para um amigo seu para fazer o vídeo para você. Eu vou pedir para o meu amigo Daniel para que faça o vídeo para mim. Pede para o seu amigo se posicionar a uma distância de mais ou menos 1 metro, 2 passos pequenos de você. E pede para ele segurar o celular na horizontal. Assim, ó, com ele deitado, porque assim fica muito melhor para você mostrar a sua imagem e também a imagem do local que você escolheu para fazer a gravação. Se você preferir, você também pode fazer essa gravação usando um bastão de selfie, mas é importante que você coloque o celular também deitado. Olha aqui a Basílica do Divino Pai Eterno inteirinha no visor do meu celular. Se você não tiver um bastão de selfie, não tem problema, use o seu celular. E aí, é a mesma coisa. Veja se você aparece no visor junto com o local onde você escolheu para fazer a gravação. Dê o seu recado em 15 segundos. Comece a gravação dando o seu nome todo, a cidade de onde está falando, e aí você diz pra gente: que Brasil você quer para o futuro? Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página do Jornal da Globo na internet ou acessar diretamente o site g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Grave amanhã mesmo e mande pra gente.
Você vai ver ainda hoje no jornal. Trump faz 1 ano de governo amanhã e não se pode dizer que foi um ano tranquilo para os Estados Unidos. Durante este tempo, o presidente causou polêmica praticamente todos os dias. E a gente vai agora a Nova York conversar ao vivo com o correspondente Fábio Tussi. Boa noite, Fábio. Daqui a pouquinho o Senado americano tem uma votação muito importante, né, que vai definir se o Trump tem motivos para comemorar este primeiro ano. Explica pra gente por quê. Oi, Tramontino, boa noite para você, boa noite para todos. O Senado vai votar daqui a meia hora e, dependendo do resultado dessa votação, o governo federal pode ficar paralisado justamente quando Donald Trump completa 1 ano no cargo. Nesse momento, políticos aliados e da oposição estão numa negociação intensa em Washington. A história é a seguinte: a lei que define as despesas do governo americano vale só até meia-noite daqui, 3 da madrugada aí no Brasil. Essa lei é aprovada ano a ano e, sem ela, a administração federal fica imobilizada. Os salários dos servidores atrasam, muitos deles entram em licença, órgãos públicos fecham e apenas os serviços essenciais continuam funcionando. A Câmara dos Deputados, nessa quinta-feira, aprovou um projeto tampão para manter o governo funcionando durante 1 mês, enquanto se discute uma solução para o resto do ano. Mas o projeto tem que passar pelo Senado. A maioria republicana precisa de votos da oposição democrata. E os democratas fazem exigências. A principal, proteger os chamados Dreamers, que são os imigrantes que entraram ilegalmente nos Estados Unidos, trazidos pelos pais quando ainda eram crianças. Trump quer deportar esses jovens. Agora, o entendimento entre republicanos e democratas está mais difícil desde a semana passada, quando Trump ofendeu países latinos e africanos, segundo disseram parlamentares que participaram de uma reunião com ele. Por causa do impasse, o presidente até adiou a viagem para o resort dele na Flórida, onde pretende comemorar o primeiro ano de governo. Foi um ano, por um lado, de continuidade, né? A economia que o governo Obama recuperou da crise segue firme, o crescimento até acelerou e o desemprego caiu ainda mais. Por outro lado, principalmente em política externa, foi um ano que virou de cabeça para baixo a atuação dos Estados Unidos, como mostra o correspondente Jorge Pontual. Donald Trump foi eleito com a promessa de botar os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar. America First. America First. Durante a campanha, Trump apontou a China como o principal beneficiário da fraqueza dos últimos presidentes americanos. E no primeiro ano na Casa Branca, ele cumpriu o que prometeu. Retirou os Estados Unidos de acordos internacionais e seguiu uma política isolacionista. Mas isso teve um efeito contraditório. Em vez de fazer a América grande de novo, slogan que o elegeu, quem mais saiu ganhando foi exatamente a China. Para o cientista político Ian Bremmer, do grupo Eurásia, consultoria que orienta investidores internacionais, a política unilateral do governo Trump marca o recuo dos Estados Unidos e o avanço da China no cenário geopolítico global. Em termos globais, ele diz, de longe, a maior realização do governo Trump em seu primeiro ano foi abrir um enorme espaço para os chineses. Trump rasgou o Tratado da Parceria Transpacífica, um acordo de livre comércio entre 12 países, promovido pelo ex-presidente Barack Obama. Esse foi o maior presente de Trump para a China, que criou seu próprio bloco comercial para competir com os Estados Unidos. Trump também tirou os Estados Unidos do Acordo do Clima, fechado em Paris, em 2015. E enquanto Trump ressuscita a exploração do carvão, o combustível mais poluente, a China lidera o mundo em energia solar e outras alternativas aos combustíveis fósseis. A relação com a China expôs as contradições do novo presidente americano. De um lado, Trump alimentou relações de amizade com o líder chinês, Xi Jinping. Recebeu-o em sua mansão na Flórida e depois foi recepcionado em Pequim com pompa e circunstância. Quebrando a tradição americana, Trump não pressionou Pequim na área dos direitos humanos, nem da ausência de democracia na China. Por outro lado, Trump apontou a China como o principal rival dos Estados Unidos, maior até que o outro adversário, a Rússia. A imprensa chinesa achou o melhor termo para explicar o presidente americano. Trump é um tigre de papel, ameaça muito, mas não faz nada.
A China também foi protagonista no maior desafio enfrentado por Donald Trump em seu primeiro ano na Casa Branca, a Coreia do Norte. Trump começou dizendo que o colega chinês, Xi Jinping, resolveria a questão usando sua influência sobre o ditador norte-coreano, Kim Jong-un. Mas acabou tendo que reconhecer que o problema é muito mais complicado. Provavelmente o primeiro ano de Trump será lembrado por ter levado o mundo a temer uma guerra nuclear. O presidente americano usou o Twitter para chamar Kim Jong-un de homem do foguete. Disse que tem um botão vermelho para deflagrar um ataque nuclear maior que o do rival. Se comportou como um bully numa briga de escola, com a grande diferença de que tem o poder de matar milhões. Os defensores de Trump alegam que as ameaças deram certo e levaram a Coreia do Norte a retomar o diálogo com a Coreia do Sul. O maior problema, diz Ian Bremmer, é que Trump não tem nenhuma experiência em política externa, nem em segurança nacional. Não quer aprender, não lê, não ouve e, por isso, erra. Uma vitória americana, nesse primeiro ano de Trump, foi o esmagamento do Estado Islâmico. A organização terrorista perdeu grande parte do território que ocupava, no Iraque, na Síria, derrotada pelos Estados Unidos e seus aliados. Mas o Oriente Médio ficou ainda mais instável. A influência do Irã cresceu e se estende do Golfo Pérsico até o Mediterrâneo, passando pelo Iraque, a Síria e o Líbano. Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Jerusalem as the capital of Israel. Eliminando a posição equidistante dos governos americanos anteriores, que permitiam a Washington se apresentar como mediador entre israelenses e palestinos. Trump escolheu o genro, Jared Kushner, para negociar a paz, mas esta ficou ainda mais distante. Na Europa, o isolacionismo de Trump ameaçou a unidade da OTAN, a aliança militar do Ocidente, e feriu a imagem dos Estados Unidos. Os europeus, diz Ian Bremmer, acreditam que os Estados Unidos têm que defender as instituições coletivas e os direitos humanos. E eles olham para Trump e veem alguém que eles querem manter à distância. Trump teve que cancelar a visita à Grã-Bretanha, ele lembra, porque prejudicaria a primeira-ministra Theresa May, já que ele é tão impopular. Na América Latina, em geral ignorada pelo governo Trump, chamou a atenção a ameaça dele de intervir na Venezuela. Uma frase solta num discurso do presidente, que não teve continuidade. Como tudo nessa figura polêmica e imprevisível, não se sabe o que é real e o que é só retórica. O fato é que o mundo ficou mais instável e perigoso. Ian Bremmer conclui: o mundo está muito dividido, mas poucas coisas unem o mundo mais do que a oposição ao que Trump tem feito. O encontro com povos indígenas da Amazônia peruana foi um dos primeiros compromissos do Papa Francisco, que visita o Peru. A reportagem é de Ilse Scamparini. No encontro com as autoridades políticas do Peru, Francisco definiu a corrupção como um vírus social que infecta tudo, os pobres e a mãe terra, ao lado do presidente peruano Pedro Paulo Kuczynski, que é acusado de corrupção. Francisco defendeu uma ecologia integral que leva em consideração também o homem e não só o ambiente. No encontro histórico entre ele e os povos da Amazônia, as tantas línguas, culturas, roupas e penas, o Papa chamou de variedade infinita e de uma enorme riqueza biológica, cultural e espiritual. Afirmou que os povos originais da Amazônia nunca foram tão ameaçados como agora. E não só por grupos econômicos que extraem matéria-prima, mas também por certas políticas ambientais que promovem a preservação da natureza sem levar em conta o ser humano. E pediu que todos os povos nativos sejam reconhecidos. Ao se referir às feridas profundas da Amazônia, o Papa falou do desmatamento, da poluição dos rios, comparou o tráfico de pessoas à escravidão e condenou a violência contra mulheres. Dirigindo-se aos índios, Francisco declarou:
Os tesouros que esta região esconde não podem ser compreendidos sem a sabedoria e o conhecimento de vocês. São o tesouro mais preciado que temos que cuidar. Este domingo, o Esporte Espetacular exibe ao vivo o Rei da Montanha. Essa é uma das competições mais tradicionais do ciclismo downhill. Na busca pelas faixas de terra mais rápidas, até a areia entra em movimento. Não tem segredo, a largada é no topo e os 600 metros seguintes são de curvas e obstáculos ladeira abaixo. Este ano, 89 pilotos no masculino e 30 no feminino vão disputar a coroa de um dos torneios mais prestigiados do continente. A prova é downhill, que significa morro abaixo, mas basta uma olhada em perspectiva para ver que tem muitas rampas aqui. E são justamente elas que fazem brilhar os olhos de quem sonha com os Jogos Olímpicos. No ciclismo de montanha, o BMX é a modalidade olímpica. Ela tem os mesmos obstáculos desse percurso, só que disputada num circuito plano. Que o Forex Downhill, ele nada mais é do que um BMX, um bicicross ladeira abaixo. Então eles só estão tendo a dificuldade da descida. É por isso que uns caras como o Renato Rezende, que já disputou 2 edições dos Jogos, conseguem chegar aqui com status de favorito. Bom, é muito legal, principalmente pelo treinamento, a adrenalina da competição, e eu acredito que ter atletas assim de tão alto nível correndo junto é muito legal e com certeza uma experiência muito grande. No feminino, a Júlia Alves também é do BMX. Aos 21 anos, ela quer voar na descida de São Roque para aterrissar em Tóquio 2020 e já enxergou o caminho. O BMX ele ajuda aqui bastante na técnica e o downhill ajuda o BMX na resistência. Com tanta gente ambiciosa, o nível de disputa vai lá em cima e há espaço para apenas um rei e uma rainha nessa montanha. Já os sonhos, esses são ilimitados. Mas boneco não. O Homem da Meia-Noite é considerado um calunga, uma representação mística que merece a reverência dos foliões. De um jeito muito autêntico, os dançarinos do grupo Guerreiros do Passo revivem o carnaval de antigamente. Os movimentos parecem desencontrados, mas a ideia é esta: mostrar que a dança do frevo surgiu de forma espontânea nos primeiros carnavais do século XX. Nós representamos a década de 40, 30, esses passistas que vinham para a rua mostrar o que o frevo tem de mais bonito. O Bloco da Saudade também tem a proposta de reviver a brincadeira como ela era no passado. Trazendo figurinos cheios de pompa, a agremiação revive sonhos românticos que se traduzem em melodias nostálgicas. Pois é, para reverenciar uma figura que é símbolo do Carnaval de Olinda, foliões de todos os tipos se misturam no sítio histórico da cidade. Aqui se reúnem aos moradores para uma celebração. Os clarins criam a expectativa para esse encontro. Logo, outros blocos compassistas chegam com suas roupas coloridas ao som das orquestras de metais. A alegria que contagia a rua chega às sacadas. Bonecos gigantes não podem faltar, afinal eles vêm para se juntar ao mais famoso deles. Este personagem misterioso e galanteador é o motivo de toda a euforia. Foi criado há 86 anos e em todos os carnavais reúne uma multidão apaixonada por esta figura mística e cheia de significados. O Clube de Alegoria e Crítica O Homem da Meia-Noite foi fundado num dia 2 de fevereiro, data dedicada a Iemanjá, uma das divindades das religiões de matriz africana. Esse é um dos motivos que levam os olindenses a considerar este boneco gigante um calunga, um objeto sagrado, dotado de espírito. Por isso, a preparação do desfile oficial da agremiação, que acontece sempre à meia-noite do sábado de Zé Pereira, é cercada de muitos rituais. Um deles é a entrega do traje novo que o calunga usa a cada carnaval. O fraque deste ano veio nesta embalagem imensa, trazida por um carro. Mas o figurino só vai ser revelado no dia do desfile. A nobreza de Olinda está toda nessa caixa aqui. Então é uma surpresa, porque tem muita curiosidade e vai mexer com o sentimento das pessoas. Mas o Homem da Meia-Noite nem precisa de roupa nova para provocar emoções fortes, olhares espantados, aplausos
Choro, casos de amor verdadeiro. O amor que eu tenho por ele, eu não vou dizer que eu já cheguei amando. Esse amor, ele despertou em mim. Sim, como a gente já disse, o homem da meia-noite é também sedutor. Que o diga Dona Tomires, de 82 anos, precisa ser carregada para abraçar o Calunga. Um pequeno sacrifício para uma apaixonada. Para mim, homem da meia-noite para mim é tudo. E essa devoção, com certeza, ainda vai atravessar muitas gerações. Mostra a força, né? A força da tradição, a força da história, né? A força desse povo apaixonado que desce dos morros, que vem das favelas, homenagear esse gigante. Não perca no próximo bloco, na coluna de Nelson Mota, os 50 anos do disco símbolo da Tropicália. A Globo fica por aqui. Para rever nossas reportagens, basta ir ao Globoplay. Outras notícias na edição de sábado do Jornal Hoje. Assista agora a série Supergirl. Boa noite a todos e até segunda. Ações mais tradicionais do ciclismo downhill. Na busca pelas faixas de terra mais rápidas, até a areia entra em movimento. Não tem segredo, a largada é no topo e os 600 metros seguintes são de curvas e obstáculos ladeira abaixo. Este ano, 89 pilotos no masculino e 30 no feminino vão disputar a coroa de um dos torneios mais prestigiados do continente. A prova é downhill, que significa morro abaixo, mas basta uma olhada em perspectiva para ver que tem muitas rampas aqui. E são justamente elas que fazem brilhar os olhos de quem sonha com os Jogos Olímpicos. No ciclismo de montanha, o BMX é a modalidade olímpica. Ela tem os mesmos obstáculos desse percurso, só que disputada num circuito plano. Que o Forex Downhill, ele nada mais é do que um BMX, um bicicross ladeira abaixo. Então eles só estão tendo a dificuldade da descida. É por isso que uns caras como o Renato Rezende, que já disputou 2 edições dos Jogos, conseguem chegar aqui com status de favorito. Bom, é muito legal, principalmente pelo treinamento, a adrenalina da competição, e eu acredito que ter atletas assim de tão alto nível correndo junto é muito legal e com certeza uma experiência muito grande. No feminino, a Júlia Alves também é do BMX. Aos 21 anos, ela quer voar na descida de São Roque para aterrissar em Tóquio 2020 e já enxergou o caminho. O BMX ele ajuda aqui bastante na técnica e o downhill ajuda o BMX na resistência. Com tanta gente ambiciosa, o nível de disputa vai lá em cima e há espaço para apenas um rei e uma rainha nessa montanha. Já os sonhos, esses são ilimitados. Mas boneco não. O Homem da Meia-Noite é considerado um calunga, uma representação mística que merece a reverência dos foliões. De um jeito muito autêntico, os dançarinos do grupo Guerreiros do Passo revivem o carnaval de antigamente. Os movimentos parecem desencontrados, mas a ideia é esta: mostrar que a dança do frevo surgiu de forma espontânea nos primeiros carnavais do século XX. Nós representamos a década de 40, 30, esses passistas que vinham para a rua mostrar o que o frevo tem de mais bonito. O Bloco da Saudade também tem a proposta de reviver a brincadeira como ela era no passado. Trazendo figurinos cheios de pompa, a agremiação revive sonhos românticos que se traduzem em melodias nostálgicas. Pois é, para reverenciar uma figura que é símbolo do Carnaval de Olinda, foliões de todos os tipos se misturam no sítio histórico da cidade. Aqui se reúnem aos moradores para uma celebração. Os clarins criam a expectativa para esse encontro. Logo, outros blocos compassistas chegam com suas roupas coloridas ao som das orquestras de metal. Depois para e volta a funcionar às 1h56 da manhã. Outra câmera, também desligada, volta a registrar imagem às 1h32, quando Antony Garotinho bate palmas para chamar a atenção dos agentes. Neste mesmo período, uma outra câmera aparece com a imagem congelada. O laudo indica ainda que uma câmera do lado de fora das galerias foi desligada, criando um ponto cego, ou seja, durante um período foi impossível ver se alguém entrou ou saiu dali.
As investigações do Ministério Público Estadual identificaram fragilidade nas instalações de cabos e conexões. E pela qualidade, segundo o relatório, os equipamentos usados seriam mais adequados para monitorar residências, não um presídio. O ex-governador Antony Garotinho foi preso no dia 22 de novembro e estava sozinho numa ala. Mesmo assim, alegou que foi agredido na madrugada do dia 24 por um homem que bateu no joelho dele com um bastão parecido com um taco de beisebol. Garotinho disse ainda que em seguida o homem apontou uma pistola e falou: "Você não vai morrer hoje", para não sujar para o lado do pessoal ali, apontando para a galeria dos presos da Lava Jato. Na época, a Secretaria de Administração Penitenciária disse que as câmeras não detectaram a entrada de nenhum suspeito na cela de Garotinho. O laudo concluiu que há fortes indícios de interferência humana na gravação de imagens no horário da suposta agressão ao ex-governador Antony Garotinho. Houve uma manipulação de imagem, não queriam que durante 2 horas a câmera captasse as imagens da Galeria B, especificamente aonde estava o ex-governador Antony Garotinho. O ex-governador Antony Garotinho e os agentes penitenciários que estavam trabalhando naquela noite vão ser ouvidos novamente pelo Ministério Público. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que só vai se manifestar quando for notificada. E o ex-governador, no Rio, o corpo da bebê Maria Luíse. Ela foi uma das vítimas do atropelamento coletivo de ontem na praia de Copacabana. O motorista que causou o acidente prestou depoimento e vai responder em liberdade. Das 18 vítimas do atropelamento, 8 tiveram alta. Outras 8 continuam internadas, entre elas pai e filho, e também 2 estrangeiros. Um deles australiano em estado gravíssimo. Um homem deixou o hospital voluntariamente. A outra vítima do acidente é a bebê Maria Luíse, de 8 meses. Ela chegou a ser levada para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. O corpo dela será enterrado amanhã. A minha Maria, eu amo tanto, que tirou de mim. Onde pretende comemorar o primeiro ano de governo. Foi um ano, por um lado, de continuidade, né? A economia que o governo Obama recuperou da crise segue firme, o crescimento até acelerou e o desemprego caiu ainda mais. Por outro lado, principalmente em política externa, foi um ano que virou de cabeça para baixo a atuação dos Estados Unidos, como mostra o correspondente Jorge Pontual. Donald Trump foi eleito com a promessa de botar os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar. America First. America First. Durante a campanha, Trump apontou a China como o principal beneficiário da fraqueza dos últimos presidentes americanos. E no primeiro ano na Casa Branca, ele cumpriu o que prometeu, retirou os Estados Unidos de acordos internacionais e seguiu uma política isolacionista. Mas isso teve um efeito contraditório. Em vez de fazer a América grande de novo, slogan que o elegeu, quem mais saiu ganhando foi exatamente a China. Para o cientista político Ian Bremmer, do grupo Eurásia, consultoria que orienta investidores internacionais, a política unilateral do governo Trump marca o recuo dos Estados Unidos e o avanço da China no cenário geopolítico global. Em termos globais, ele diz, de longe, a maior realização do governo Trump em seu primeiro ano foi abrir um enorme espaço para os chineses. Trump rasgou o Tratado da Parceria Transpacífica, um acordo de livre comércio entre 12 países, promovido pelo ex-presidente Barack Obama. Esse foi o maior presente de Trump para a China, que criou seu próprio bloco comercial para competir com os Estados Unidos. Trump também tirou os Estados Unidos do Acordo do Clima, fechado em Paris, em 2015. E enquanto Trump ressuscita a exploração do carvão, o combustível mais poluente, a China lidera o mundo em energia solar e outras alternativas aos combustíveis fósseis. A relação com a China expôs as contradições do novo presidente americano. De um lado, Trump alimentou relações de amizade com o líder chinês, Xi Jinping. Recebeu em sua mansão na Flórida e depois foi recepcionado em Pequim com pompa e circunstância. Quebrando a tradição americana,
Trump não pressionou Pequim na área dos direitos humanos, nem da ausência de democracia na China. Por outro lado, Trump apontou a China como o principal rival dos Estados Unidos, maior até que o outro adversário, a Rússia. A imprensa chinesa achou o melhor termo para explicar o presidente americano. Trump é um tigre de papel, ameaça muito, mas não faz nada. A China também foi... O presidente da República podia fazer isso. Os nomes dos vice-presidentes também terão que ser aprovados pelo Banco Central. A seleção deles vai ter novos critérios, como o uso de consultorias especializadas em recrutamento de executivos. O conselho passa a ter 8 integrantes. 2 terão que ser independentes. Hoje, todos são indicados pelo Ministério da Fazenda, Planejamento e pelos funcionários. A nomeação do presidente da Caixa não muda. Continua com o presidente da República. A expectativa é que a interferência política diminua, mas os especialistas dizem que é preciso melhorar também os instrumentos de controle interno do banco. Aliados de Temer, dos partidos que indicaram os vice-presidentes que foram afastados esta semana por suspeita de corrupção, reclamaram. Mas as mudanças têm apoio de parlamentares que concordam com a redução da influência política no banco. Nós queremos que o presidente Temer concorde ou esteja atento ao estatuto votado pelos servidores da Caixa Econômica Federal. E ele resista às pressões que ele sofre dos seus aliados para ter uma composição política, e isso corre o risco de deteriorar a Caixa Econômica, quanto já aconteceu outras vezes. É importante que o presidente Temer resista, apesar da sua fragilidade, a essa pressão que vem dos seus aliados. Na composição política com aliados, o presidente Michel Temer continua na tentativa de levar para o Ministério do Trabalho a deputada Cristiane Brasil, do PTB. Depois que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou a nomeação e rejeitou vários recursos, a Advocacia Geral da União agora recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O Palácio do Planalto defende o direito constitucional do presidente de nomear ministros. Giovana Teles, de Brasília, para o Jornal da Globo. 2 linhas de metrô de São Paulo foram concedidas nesta sexta-feira em leilão pelo valor de 553 milhões de reais, quase 3 vezes o valor mínimo. Na porta da Bolsa de Valores, no centro de São Paulo, metroviários protestavam contra o leilão. Enquanto isso, lá dentro, o consórcio Via Mobilidade, formado pelas empresas CCR e Ruas Invest, vencia o leilão para a concessão de 2 linhas do transporte público de São Paulo. A oferta foi de 553,8 milhões de reais, 185% acima do valor mínimo definido em edital. Esse dinheiro vai para o governo paulista. A proposta do único consórcio concorrente era quase 100% acima do lance mínimo. A linha 5 Lilás já tem estações funcionando, mas ainda está em obras. Já a linha 17 Ouro é o monotrilho, que vai ligar o aeroporto de Congonhas ao metrô. O consórcio vencedor do leilão vai ficar responsável pela operação e pela manutenção das 2 linhas por um período de 20 anos. Em 60 dias deverá ser assinado. Defende o direito constitucional do presidente de nomear ministros. Giovana Teles, de Brasília, para o Jornal da Globo. 2 linhas de metrô de São Paulo foram concedidas nesta sexta-feira em leilão pelo valor de 553 milhões de reais, quase 3 vezes o valor mínimo. Na porta da Bolsa de Valores, no centro de São Paulo, metroviários protestavam contra o leilão. Enquanto isso, lá dentro, o consórcio Via Mobilidade, formado pelas empresas CCR e Ruas Invest, vencia o leilão para a concessão de 2 linhas do transporte público de São Paulo. A oferta foi de 553,8 milhões de reais, 185% acima do valor mínimo definido em edital. Esse dinheiro vai para o governo paulista. A proposta do único consórcio concorrente era quase 100% acima do lance mínimo. A linha 5 Lilás já tem estações funcionando, mas ainda está em obras. Já a linha 17 Ouro é o monotrilho, que vai ligar o aeroporto de Congonhas ao metrô. O consórcio vencedor do leilão vai ficar responsável pela operação e pela manutenção das 2 linhas por um período de 20 anos. Em 60 dias deverá ser assinado um contrato de concessão. Durante a concessão, a previsão é de que o consórcio invista 3 bilhões de reais. E esse é o caminho. O governo não tem dinheiro para fazer tudo. Então ele precisa trazer a iniciativa privada
para poder participar na área de logística, na área de transporte e infraestrutura. Esse especialista em infraestrutura lembra que a concessão é bem diferente da privatização. A privatização é quando você passa para a iniciativa privada e ela vira dona ad eterno. Ela vai ter sempre aquele bem. Uma concessão do serviço público, ela é dada por um prazo determinado. No caso da concessão do metrô aqui, por 20 anos. Durante 20 anos, a empresa privada administra, investe, tem seus resultados e, depois disso, ela devolve os bens para o Estado, que relicita ou passa a operar ele mesmo, se ele achar que for o caso. Ele diz que a expectativa é por mais eficiência no transporte público. Os custos operacionais da iniciativa privada são inferiores do poder público. O poder público tem uma estrutura mais inchada, mais hierárquica, mais política, e não faz sentido o transporte ser político. Ele tem que ser algo operacional. Peritos constataram que houve interferência no sistema de gravação de imagens no presídio de Benfica, no Rio, no dia em que o ex-governador Antony Garotinho alega ter sido agredido na cadeia. As imagens divulgadas pelo Ministério Público Estadual mostram uma das câmeras gravando até 11h58 da noite. Depois para e volta a funcionar a 1h56 da manhã. Outra câmera, também desligada, volta a registrar imagem a 1h32. Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Jerusalem as the capital of Israel. Eliminando a posição equidistante dos governos americanos anteriores, que permitiam a Washington se apresentar como mediador entre israelenses e palestinos. Trump escolheu o genro, Jared Kushner, para negociar a paz, mas esta ficou ainda mais distante. Na Europa, o isolacionismo de Trump ameaçou a unidade da OTAN, a aliança militar do Ocidente, e feriu a imagem dos Estados Unidos. Os europeus, diz Ian Bremmer, acreditam que os Estados Unidos têm que defender as instituições coletivas e os direitos humanos. E eles olham para Trump e veem alguém que eles querem manter à distância. Trump teve que cancelar a visita à Grã-Bretanha, ele lembra, porque prejudicaria a primeira-ministra Theresa May, já que ele é tão impopular. Na América Latina, em geral ignorada pelo governo Trump, chamou a atenção a ameaça dele de intervir na Venezuela. Uma frase solta num discurso do presidente, que não teve continuidade. Como tudo nessa figura polêmica e imprevisível, não se sabe o que é real e o que é só retórica. O fato é que o mundo ficou mais instável e perigoso. Ian Bremmer conclui: o mundo está muito dividido, mas poucas coisas unem o mundo mais do que a oposição ao que Trump tem feito. O encontro com povos indígenas da Amazônia peruana foi um dos primeiros compromissos do Papa Francisco, que visita o Peru. A reportagem é de Ilse Scamparini. No encontro com as autoridades políticas do Peru, Francisco definiu a corrupção como um vírus social que infecta tudo, os pobres e a mãe terra, ao lado do presidente peruano Pedro Paulo Kuczynski, que é acusado de corrupção. Francisco defendeu uma ecologia integral que leve em consideração também o homem e não só o ambiente. No encontro histórico entre ele e os povos da Amazônia, as tantas línguas, culturas, roupas e penas, o Papa chamou de variedade infinita e de uma enorme riqueza biológica, cultural e espiritual. Afirmou que os povos originais da Amazônia nunca foram tão ameaçados como agora. E não só por grupos econômicos que extraem matéria-prima, mas também por certas políticas ambientais que promovem a preservação da natureza sem levar em conta o ser humano. E pediu que todos os povos nativos sejam reconhecidos. Ao se referir às Oi, Tramontino, boa noite para você, boa noite para todos. O Senado vai votar daqui a meia hora e, dependendo do resultado dessa votação, o governo federal pode ficar paralisado justamente quando Donald Trump completa um ano no cargo. Nesse momento, políticos aliados e da oposição estão numa negociação intensa em Washington. A história é a seguinte: a lei que define as despesas do governo americano vale só até
meia-noite daqui, 3 da madrugada aí no Brasil. Essa lei é aprovada ano a ano e, sem ela, a administração federal fica imobilizada. Os salários dos servidores atrasam, muitos deles entram em licença, órgãos públicos fecham e apenas os serviços essenciais continuam funcionando. A Câmara dos Deputados, nessa quinta-feira, aprovou um projeto tampão para manter o governo funcionando durante um mês, enquanto se discute uma solução para o resto do ano. Mas o projeto tem que passar pelo Senado. A maioria republicana precisa de votos da oposição democrata. E os democratas fazem exigências. A principal, proteger os chamados Dreamers, que são os imigrantes que entraram ilegalmente nos Estados Unidos, trazidos pelos pais quando ainda eram crianças. Trump quer deportar esses jovens. Agora, o entendimento entre republicanos e democratas está mais difícil desde a semana passada, quando Trump ofendeu países latinos e africanos, segundo disseram parlamentares que participaram de uma reunião com ele. Por causa do impasse, o presidente até adiou a viagem para o resort dele na Flórida, onde pretende comemorar o primeiro ano de governo. Foi um ano, por um lado, de continuidade, né? A economia que o governo Obama recuperou da crise segue firme, o crescimento até acelerou e o desemprego caiu ainda mais. Por outro lado, principalmente em política externa, foi um ano que virou de cabeça para baixo a atuação dos Estados Unidos, como mostra o correspondente Jorge Pontual. Donald Trump foi eleito com a promessa de botar os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar. America First. America First. Durante a campanha, Trump apontou a China como o principal beneficiário da fraqueza dos últimos presidentes americanos. E no primeiro ano na Casa Branca, ele cumpriu o que prometeu, retirou os Estados Unidos de acordos internacionais e seguiu uma política isolacionista. Mas isso teve um efeito contraditório. Em vez de fazer a América grande de novo, slogan que o elegeu, quem mais saiu ganhando foi exatamente a China. Para o cientista político Ian Bremmer, do grupo Eurásia, consultoria que orienta investidores internacionais, a política unilateral do governo Trump marca o recuo dos Estados Unidos e o avanço da China no cenário geopolítico global. Em termos globais, ele diz, de longe, a maior realização do governo Trump em seu primeiro ano foi abrir um enorme espaço para os chineses.